Mais uma vez, boa noite. Irmão Sandro, dá para desligar esses ventiladores aí? O ar-condicionado está ligado? Por gentileza. Vai diminuir também um pouco do barulho. Desliga, por gentileza, isso aí, irmão. Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Abra sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar ou ouviu alguma ministração a respeito desse texto, Romanos capítulo 5. Eu mesmo já vi inúmeras e eu mesmo já preguei várias vezes aqui na igreja em cima desse texto, Romanos, principalmente capítulo 5. Essa semana, irmãos, nós estamos se preparando aí para a lição que será ministrada na Escola Bíblica Dominical para o estudo aí dos adultos e também dos jovens, que vai falar sobre uma nova condição humana. Não sei se você lembra disso. E lições passadas, nós falamos aí sobre a insuficiência humana. Lembra disso, dessa lição? A insuficiência humana. E falamos também sobre a capacidade e a suficiência do próprio Jesus Cristo, ou seja, somente Ele é suficiente em nossas vidas. E nessa lição se trabalhou muito uma palavra chamada justificação, que faz parte das nossas doutrinas batistas e que precisa ser cada vez mais enfatizado para que haja uma compreensão melhor dessa palavra, e não só da palavra, mas da ação em nossas vidas. É lógico que não é só entender a palavra, mas é viver conforme essa palavra, a ponto de ser gerado em nossos corações uma verdadeira paz, não uma paz superficial, uma paz por momentos de felicidades, momentos que nós estamos passando muito bem. E ao entendermos que esse momento não é muito legal e parece que essa esperança, essa paz, ela não existe em nossos corações, em nossas vidas. Pensando no texto de Romanos capítulo 5, que é o texto que vocês vão usar bastante na lição da Escola Bíblica Dominical, se você ainda não usou lá, com certeza aqueles que estão acompanhando estão presenciando lá o texto da lição de Romanos capítulo 5. Mas pensando nisso, irmãos, você não precisa abrir lá agora, tá bom? A menos que você seja rápido aí, você esteja usando aí, por exemplo, estou usando 2 exemplares da Bíblia aqui, para mim vai ser mais rápido fazer isso, tá bom? Mas o texto lá de Hebreus, capítulo 11, um texto muito conhecido, ele fala sobre uma galeria aí de heróis da fé. Ele fala sobre a natureza da fé, ele fala sobre homens que viveram segundo esta fé, e vai dar grandes exemplos aí. O primeiro versículo diz: ora a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Tentando trazer uma interpretação do texto, do versículo, é muito claro entender que fé é aquilo que você não vê. Então, se você vê, se você está enxergando, então não é fé. Tá bom? É apenas viver uma promessa, viver algo que foi dito. Então, o que nós vamos falar hoje, que é entender sobre a justificação, é você ter fé e acreditar exatamente naquilo que foi dito, aquilo que foi dito através das Escrituras Sagradas. E como é importante, irmãos, aprendermos isso. Por que é importante? Porque o verso 6 de Hebreus, capítulo 11, nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que é aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, ou seja, aquele que dá exatamente para aqueles que o buscam.
Busquemos em conhecer sempre ao Senhor. Então, vamos lá para o texto de Romanos capítulo 5, que fala sobre a justificação. E esta justificação, que eu creio que vai trabalhar um pouco na revista lá também, porque eu ainda não fiz a lição por completa, né? Vi só os tópicos, mas assim como a lição, justificação, irmãos, quando ela bem entendida e clara, ela gera em nossas vidas paz. Você tem uma paz profunda, né? E vamos ver como isso funciona. Vamos para os versículos. O primeiro versículo: tendo sido, pois, justificado pela fé. Então, quando eu e você fomos ou seremos, uma vez entendido isso, tendo sido, pois, justificado pela fé, ou seja, justificado por algo que nós não vimos, mas a Escritura Sagrada nos diz que Deus nos justificou. A fé é porque nós precisamos crer que, uma vez justificado, nós não podemos ser mais condenados pelos nossos atos pecaminosos, uma vez que foram realizados, uma vez que você reconhece, confessa, Ele te perdoou, então ninguém mais pode te condenar. Eu não posso falar que é assim, você fez isso. Você fez, mas você não pode se sentir mais condenado. Agora, o não se sentir condenado, é lógico, isso, ele tem um resultado. Eu até peguei aqui uma imagem aqui, mas não deu tempo de eu colocar ali para a Daniela, na realidade eu esqueci. Eu tinha aqui uma imagem de um pé de maçã. Alguém conhece aqui o pé de maçã olhando pelas folhas? Quem conhece? Levanta a mão. Conhece? Conhece também? Então, eu ia pegar essa imagem e colocar aqui e perguntar, irmão, me diga que pé é esse aqui? Que árvore é essa aqui? Pelo que eu vi aqui, somente 2 pessoas iam identificar. Mas se colocasse o mesmo pé com as frutas, você diria que é o quê? É um pé de maçã. Por quê? Porque você conhece pelas frutas, ou pelo fruto. Então, um crente, ele precisa ser conhecido pelo seu fruto, pelo que ele faz. Não é somente pelo que ele fala, mas pelo que ele faz, que é o seu fruto. Esse fruto, irmãos, de arrependimento, esse fruto de transformação, ele precisa ser visto por cada um de nós, até mesmo por você mesmo. Você olhar para você e falar assim, poxa, eu sou um pé de maçã, mas eu estou dando banana. Então eu não sou maçã. Macieira, né? Eu não sou uma macieira. É isso mesmo, macieira? Não sou uma macieira. Eu sou uma bananeira, porque é pelos frutos. Então, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com quem? Com Deus. É claro e visível, irmãos, quando você tem paz com Deus, você vai ter paz com as outras pessoas. Porque a nossa paz com alguém, com alguma pessoa, ela depende da nossa paz com Deus. Isso é indiscutível, irmãos. A paz com Deus vai contribuir para que você possa ter uma paz com as outras pessoas. Vamos lá. Nós somos um corpo, como igreja, dividido em membros. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Somos pessoas totalmente diferentes, irmãos. Até os gêmeos que nasceram juntos, eles não são a mesma pessoa. São totalmente diferentes. Como pessoas tão diferentes conseguem viver juntas? Isso só é possível quando alguém nos une, que é o próprio Deus. Então, se eu tenho paz com Deus, eu consigo ter paz com o meu irmão. Então, vamos lá. Tendo sido, pois, justificado pela fé, isso você tem que crer, tá bom? Precisa crer, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O verso 2, ele diz, pelo qual também temos entrada, ou seja, temos acesso. Isso nos gera um acesso, caminho, entrada,
pela fé a esta graça. Olha só que coisa legal, isso nos dá acesso, uma vez que entendemos, vivemos pela fé, essa paz que é gerado, isso nos dá acesso, eu sou o caminho, nos dá acesso ao próprio Deus, pela fé na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, ou na confiança da glória de Deus. Não somente isso, ele diz, aí vem a parte mais difícil para as nossas vidas, irmãos. Uma vez isso bem vivido, bem analisado, bem trabalhado nas nossas vidas, nós vamos entender, vamos ter mais paz em nossas vidas. Olha só, e não somente isso, mas também nos gloriamos me diga com sinceridade aqui, quantos aqui fazem isso? Quando passa aí por tribulação, dá glória a Deus aí, tipo assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha só, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que nos gera é a paz, irmãos, é aquele que habita em nossas vidas, é o próprio Deus. Quem vai gerar paz em você não é as pessoas, é o próprio Deus, que precisa ser vivido em nossos corações. Por quê? Porque eu vou te atribular, você vai me atribular, você vai atribular alguém, e eu não dependo, você não precisa depender, irmãos, diretamente da pessoa para ter paz. A paz depende de Deus em seu coração, na sua vida. Isso vai ajudar a você a ter paz com as outras pessoas. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que nos gloriamos nas tribulações, irmãos? Não como pessoas alienadas, eu estou feliz que eu estou passando por tribulação. Que coisa legal, irmão, você não sabe, que eu dar um testemunho aqui. Eu estou passando pela tribulação, irmão, que coisa boa. Não é dessa forma, irmãos. Essas tribulações, ele diz, esta tribulação, ela vai produzir o que na sua vida? Paciência. Coloque aqui para gentileza aqui, Daniela. Romanos capítulo 8, verso 28. Versículo muito conhecido por todos nós, que às vezes falamos por falar. Mas ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você lembra qual é o tema da lição? O tema da revista Palavra e Vida? Chamados para ser santos. Eu e você fomos chamados para ser santo. E assim como qualquer matéria precisa ser moldada pelo Senhor. Costumo dizer o seguinte, quando um vaso, ele está na mão do oleiro, ele é moldado porque ele está ainda flexível, ele está mole. E o oleiro, ele consegue colocar o vaso do jeito que ele quer. Mas quando o vaso endurece, o que o oleiro precisa fazer? O que o oleiro precisa fazer? No caso do texto, o texto diz que ele precisa quebrar o vaso. Aí ele quebra o vaso, para fazer um vaso novo. Já viu quando você canta isso? Eu quero ser Senhor amado. E a gente pede para que o Senhor possa nos fazer dessa forma. Aí ele vai lá e quebra, irmãos. É assim que Deus faz. Olha só, vamos lá. Uma vez sabemos que essa tribulação, precisamos saber realmente isso. Que esta tribulação, ela vai produzir na minha vida paciência. E aí você fala assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu não tenho paciência. Gere em mim paciência, Senhor. Como você acha que vai ver essa paciência? Com o quê? Com tribulação. Essa tribulação não é para fazer mal a você. Deus não tem planos maus para a sua igreja, para as pessoas. O que Deus quer fazer exatamente é produzir paciência
no seu coração, na sua vida. E essa paciência, que é o verso 4, ele diz: e a paciência também, ela vem junto com quem? Com a experiência. E a experiência, a esperança. Ou seja, irmãos, vamos lá de novo, lá no texto lá de Romanos, coloca aqui Romanos 8, verso 24 e 25. Enquanto você está abrindo lá, Romanos 8, verso 24 e 25, eu entendo que aqui, irmãos, ele, através dessas coisas, nós somos formados, o nosso caráter, ele é formado através dessas coisas. Para que um caráter de uma pessoa possa ser transformado, irmãos, Deus, ele utiliza dessas formas para nos moldar e nos transformar. Quando digo nós, estou falando todos nós, você e eu. Porque em esperança somos o quê? Salvos. Então olha só, olha o que essas coisas geram nas nossas vidas. Eu estava conversando há pouco tempo com o irmão Edgar sobre isso. Vem as tribulações, e as tribulações vai produzir uma paciência, que vai gerar experiência, e vai gerar esperança. Porque em esperança nós somos salvos, que isso produz através da fé. Somos salvos em Cristo Jesus. Ora, a esperança que se vê, ela não é esperança. Então, quando eu vejo, Wellington, isso não é esperança. Porque a esperança, ela está baseada numa promessa que é feita por Deus, que é a nossa fé. Que é aquilo que eu não vejo, mas aquilo que precisa ser produzido em nossas vidas. Por isso que ele diz, justificado pela fé. Justificado, eu preciso acreditar nisso. E algumas pessoas que pensam assim, está acontecendo isso comigo porque eu fiz isso no passado, porque eu fiz aquilo outro no passado, mas essa pessoa é crente durante anos, essa pessoa aceitou a Cristo Jesus, foi batizada e ela não consegue entender, ou por algum motivo, que ela foi justificada, ou realmente ela não foi justificada, ou ela precisa entender a essência da justificação sobre a sua vida, porque o que alguém vê, como esperará? Você não precisa esperar, você já está vendo. O jovem fala assim, eu estou esperando a varoa. O Gabriel falou isso. O Gabriel falou assim, não, eu estou esperando a varoa para mim. Alguém fala que é assim, não, é aquela ali. Não é mais fé, acabou, não tem mais esperança, você já sabe quem é? 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência, é isso que ele nos ensina, irmãos. Mas se esperarmos o que não vemos, se você está esperando aquilo que você não vê, isso vai exercitar na sua vida paciência para você esperar e aguardar. Mas deixa eu falar uma coisinha para você. 99 das pessoas que vão estar do seu lado vai dizer para você o seguinte, não, se eu fosse você, eu já estava fazendo isso, aquilo, outro. Mas é isso que vai produzir muitas coisas na sua vida, não só na minha, na sua, na minha, na nossa. O verso 5 ele diz, obrigado. E a esperança, o que ela gera? Ela não traz confusão. Porque essa esperança que é produzida com o resultado da tribulação não vai trazer confusão. Porque quando o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então vamos lá em João, por gentileza, João capítulo 13. João capítulo 13, bota aí verso 34 e 35, Daniela. Por gentileza. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos amei. Nisto todo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amaste uns aos outros. Irmãos, essa esperança, ela não traz confusão às nossas vidas. Esse amor de Deus, quando ele é derramado em nossas vidas, quando é derramado em você, ele gera uma essência maravilhosa, irmãos, na sua vida,
a ponto de você fazer como Deus ele fez, o próprio Jesus. Ele amou quem não o amava. Ele conseguiu fazer isso aí, ele consegue fazer isso. E nós também conseguimos fazer isso, irmãos. Porque esse amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, e que foi nos dado também, irmãos, ele já está aí dentro do seu coração, está dentro da sua vida. Quando você aceitou Cristo Jesus, foi derramado sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus, o capacitando a isso. Então quando você fala assim, eu não consigo, não, você não consegue em carne, mas com a ação do Espírito Santo de Deus você consegue. É Ele que faz isso aí em sua vida. Verso 6. Porque Cristo, estando-nos ainda fracos, Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios, ou seja, eu ainda, quando estava lá no pecado, quando estava lá no mundão, Cristo morreu pela minha vida. Verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Quando se pergunta o seguinte, você é capaz de morrer por alguém? E você pode até falar que é assim, por fulano eu morreria. Mas você morreria por alguém que tirou a vida do seu filho? Você morreria por alguém que prejudicou a sua família? Você morreria por alguém que abusou sexualmente da sua filha ou do seu filho? Bem, Cristo também morreu por essas pessoas, por todas elas. E no momento em que elas entendem o processo da justificação pela fé em Cristo Jesus, irmãos, essas pessoas, elas estão perdoadas por Jesus. Elas serão salvas. Ah, pastor, mas e aí? Não, ela vai cumprir lá com a sua pena lá presa lá. Ela vai estar presa lá. Mas ela já foi justificada por Cristo Jesus. Verso 8 ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. E nós sabemos isso porque João 3,16 nos fala sobre isso. Que Deus ele amou o mundo de tal maneira, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo ele morreu por nós, sendo ainda o que? Pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado, olha que coisa legal. Precisamos entender que Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então você no estado de pecadores, condenados, Cristo foi lá e morreu por você. Aí ele disse assim, mas olha só, mas logo, muito mais agora, tendo sido você justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Como assim salvos da ira, irmãos? A gente tem batido muito nesse martelo, irmãos. Não é entender somente a justificação sobre as nossas vidas. Mas uma vez que um grupo de pessoas que não aceita ser justificado por Cristo Jesus, e a justificação vem através do momento que eles entendem que são pecadores, essas pessoas, irmãos, eles vão passar pela ira de Deus. Vão passar pela ira de Deus. Coloque para a gente aí, por gentileza, 2 Tessalonicenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreve. Vamos lá no capítulo 1, acho que é capítulo 1, coloca aqui para me tirar a dúvida, se não, eu peço perdão aos irmãos. Isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui também. Nós vamos ler, irmãos, a partir do verso, coloca aqui para mim o verso 2, por gentileza, só para me tirar a dúvida. Sim. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e dar do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros.
De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. A gente entendendo mais ou menos lá o texto lá de Romanos capítulo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por digno no reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que em paga tribulações é o que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu, com os anjos do seu poder. 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aí por enquanto, volta lá no 8 lá. Está claro, irmãos, que Deus derramará a sua ira dessas pessoas. Elas estão próximas de nossas vidas. Elas estão em nossas famílias. Essas pessoas são os nossos amigos. Essas pessoas são os nossos filhos, são os nossos pais, são as nossas mães. São pessoas que nós amamos. A ira de Deus será derramada sobre essas vidas. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, com o ministério da reconciliação, reconciliar o maior número possível de pessoas a Cristo Jesus. Porque quando a mão de Deus vier sobre aqueles que não se identificam como justos, pois não reconhecem os pecados e as suas culpas, essas pessoas serão condenadas. Volta no 8 aqui, Daniel, por gentileza. Como labareda de fogo, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus, estamos falando da pessoa de Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E termina com o verso 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso é sério, tá, irmãos? Isso é muito sério. O nosso papel como igreja de Cristo Jesus, irmãos, não é brincar de ser crente, é de denunciar o pecado, é direcionar, falar com amor, mas falar do que é certo. E quando nós falamos, irmãos, sobre esse tipo de coisa, é porque o nosso desejo é que o maior número possível de pessoas possam estar no céu junto conosco, que não é a mesma intenção de Satanás. Bem, essas pessoas sofrerão castigos. O verso 10, voltando lá em Romanos ainda, capítulo 5, nos diz: porque se nós, irmãos, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou pela pessoa de Cristo Jesus. Paulo ainda diz lá em Colossenses, capítulo 3, verso 4, coloca aqui para a gente, por gentileza, são palavras, quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, por isso que, quando ele diz aqui, reconciliados seremos salvos pela sua vida, o finalzinho do verso 10 de Romanos 5, e é Colossenses, capítulo 3, verso 4, ele nos diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória, ou seja, estaremos também com ele em glória. 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Hoje, um jovem foi me procurar lá em casa, deixa aí, esse é um tema aí que os embaixadores gostam muito de usar e faz parte dos embaixadores do rei. Hoje, um jovem embaixador do rei, não membro dessa igreja,
ligou para mim hoje e falou assim: pastor, o senhor está em casa? Eu falei assim: estou, daqui a pouco estou indo para a igreja, mas estou em casa. Eu poderia dar um pulinho aí na casa do senhor? E aí eu fiquei preocupado, eu falei assim: pode sim, está acontecendo alguma coisa? Eu só queria falar com o senhor. Aí eu esperei esse irmão ir lá em casa lá. Aí aguardamos lá para recepcioná-lo. E ele falou assim: pastor, eu vim aqui só para avisar o senhor que amanhã eu estou viajando. Ele não é nem membro desse pastoreio, tá, irmãos? Não é membro dessa igreja. Pastor, eu passei na prova da Marinha e estou indo para o Mato Grosso do Sul amanhã. Eu vou viajar amanhã. E eu não sei quando eu vou voltar. E eu queria vir aqui para informar para o senhor. Irmãos, eu achei aquele gesto ali muito impactante. Impactou muito meu coração, esse gesto dele. E eu falei para ele o seguinte: meu amado, hoje eu vou falar um pouquinho lá sobre Romanos capítulo 5. E ele diz lá no verso, vou falar sobre Romanos capítulo 5, ele me traz à memória o texto lá de 2 Coríntios, que é esse. Também capítulo 5, verso 20, muito conhecido por vocês. De sorte, irmãos, que nós somos embaixadores. E esse versículo, apesar dos embaixadores usarem o versículo, esse versículo é para todos nós. De sorte que somos... Não estou me ouvindo aqui. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixador, você já está cansado de ouvir isso. Embaixador é alguém que representa a sua nação aonde ele se encontra. Então, aonde eu estou, você está, você vai estar representando quem? Cristo Jesus. Meu jovem, você vai para lá e você vai estar representando Cristo Jesus. Sobre a sua vida, foi dado um ministério. Esse ministério foi dado para todos os seres humanos que aceitaram o Cristo Jesus. Quando se pergunta qual é o seu ministério? O meu ministério é de música. O meu ministério é de misericórdia. O meu ministério é pastoral. O meu ministério é diaconal. Mas há um ministério que foi dado para todos, que é o ministério da reconciliação. E esse ministério, Deus está te mandando para esse lugar, para você recrutar e reconciliar o maior número de pessoas para Cristo Jesus. Você está indo sozinho? Ele falou assim: não, pastor, eu estou indo com um colega que cursou junto comigo. Ele é evangélico. Ele falou assim: não. Eu falei assim: só aumentou a sua responsabilidade. Você precisa reconciliar esse jovem a Cristo Jesus. Embaixadores à parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. E não somente isso, mas também todos nós, irmãos, precisamos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É entender sobre a justificação nas nossas vidas, irmãos. É entender que muitas coisas acontecem para que o nosso caráter ele possa ser formado. A nossa caminhada, esse caminho, é um caminho, irmão, do qual você vai passando por lugares aonde você vai sendo aperfeiçoado e transformado. Cada coisa que acontece na sua vida, ou cada coisa que irá acontecer na sua vida, é uma forma que Deus utiliza para que o seu caráter possa ser transformado. Isso vai acontecer através das tribulações, que vai gerar a paciência, que vai gerar a experiência, que por fim vai gerar em seu coração e a sua vida a esperança. E essa esperança do qual vimos aqui, essa esperança do qual o próprio apóstolo Paulo nos diz, ela não traz confusão, porquanto esse amor, o amor de Deus, ele foi derramado em nossas vidas. Ser cristão não é algo fácil. Ser cristão, irmãos, é muito difícil.
E ó, que nós vivemos em um país que não é perseguido. E quando começar a ser perseguido, mais difícil será ser cristão. Pega a sua lição da revista Palavra e Vida, que vai ser ministrada durante essa semana e que já está sendo ministrada, pelo menos foi que eu tenho visto lá, e observe que vai ser apresentado para você uma nova condição humana. Aprenda, cresça, prossiga em conhecer Cristo Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. E entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem algum aviso especial, irmãos? Ah, tá, isso, irmãos. Amanhã nós vamos ter uma saída, né? Vai ter uma van que vai se deslocar amanhã daqui, 8 horas da manhã, onde vai estar levando os irmãos para a doação de sangue. Até no horário da tarde tinham 12 pessoas e estavam ainda faltando 3 pessoas, tá bom? Então, se você está aqui ou nos ouvindo e tem o desejo de doar, entre em contato aí com a Graciele, tá bom? Que ela vai passar os maiores detalhes, porque não é simplesmente você chegar aqui, tá bom, irmãos? Porque tem a questão aí de um cadastro que tem que ser feito, telefone, nome, então é importante que você dê isso aí antes, para chegar aqui. Chegar aqui e não haver essa possibilidade, tá bom? Outra coisa também que eu quero comunicar à igreja também, irmãos, que no domingo pela manhã, o pastor não vai estar aqui, tá bom? O pastor não vai estar aqui, a nossa educadora religiosa também não vai estar aqui, e a nossa irmã Marilúcia também não vai estar. O pastor vai estar visitando uma igreja, a Primeira Igreja Batista da Penha. Lá tem um ministério de surdo, onde eles já estão exercitando já a escola bíblica dominical para surdo. Então, o pastor vai estar lá junto com a educadora, junto com a irmã, para a gente adquirir maiores informações possível lá e ver se nós conseguimos implantar e ver a forma que eles trabalham lá. Eu estive aqui na classe aqui com o Daniel e a gente se deparou com algumas dificuldades que precisam ser tratadas e cuidadas. E aí vamos ter essa oportunidade de estar lá, mas logo depois estarei aqui junto com os irmãos, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar e falar com Deus. Pai, muito obrigado por estar aqui, obrigado por ver a tua igreja aqui representada nessa noite, teus servos, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, ovelha desse pastoreio. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que há um bom tempo não estavam aqui junto conosco devido aos seus trabalhos e outros a fazer. Muito obrigado, Senhor Deus, pela diaconisa irmã Solange, Seu Deus, que está aqui junto conosco. Nós entendemos, sabemos perfeitamente o quanto o seu trabalho, Seu Deus, o suga na sua ida, na sua volta, mas hoje nós louvamos e glorificamos ao Senhor, pois aqui ela se encontra junto com o seu marido, Seu Deus, seu esposo, nosso irmão diácono, irmão Antônio, Seu Deus, que se faz presente. Pai, aos demais que aqui estão, o Senhor derrame uma bênção especial. Aqueles que estão impedidos de estar aqui, como nosso irmão Jaci, nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Sandra, Seu Deus, a nossa irmã Antônia e outros, ó Pai amado. Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, toque nas suas enfermidades, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, apenas com o Teu querer, apenas com a Tua fala, o Senhor faz milagre. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Deus, estenda essas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos, para que no próximo domingo, Senhor Deus, se for da Tua vontade, a Tua igreja também possa estar aqui glorificando pelas vitórias recebidas. Nós Te louvamos pela vida da nossa irmã Rosilene, Senhor Deus, mesmo com as dificuldades, Senhor Deus, estar aqui junto conosco, com uma atitude, Senhor Deus, um gesto de gratidão ao Senhor. Receba, Senhor Deus, a oferta de louvor da Tua serva nessa noite. Com o amor de Deus, a graça do Seu Filho, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e a igreja de Cristo Jesus. Diga amém, irmãos. Poder sentar com a oração silenciosa. Estamos dando termo ao trabalho dessa noite, em nome de